Luiz, você pode fazer a sua pergunta em 30 segundos, por favor. Meu nome é Luiz Alexandre Filho, eu tenho 43 anos, sou florista. Qual será a senhora... desculpe, perdão. Qual será a sua política para quem mora de aluguel? Pois está cada vez mais difícil e muito mais caro alugar uma casa. Os preços estão muito acima da inflação. Moro há 15 anos e o meu aluguel triplicou nos últimos 4 anos. Luiz Alexandre, Sim. Muito boa pergunta. Você vai me dar oportunidade para me falar do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida contempla quem quer ter e comprar um imóvel até R$5.000, com vários níveis de subsídio. Até 1.600 o subsídio é maior, mas nas duas outras faixas também tem subsídio que facilita a você a pagar a prestação, que não compromete muito da sua renda e, ao mesmo tempo, garante uma série de vantagens, como, por exemplo, que você não pague o seguro, porque nós assumimos o seguro, e você também não tenha de dar garantias, porque a gente tem um fundo garantidor. Assim, Luiz Alexandre, nós vamos fazer, se eu for eleita, mais 3 milhões de casas do Minha Casa Minha Vida, e vamos reajustar as faixas de renda, ampliando as faixas de renda, porque de 4 em 4 anos a gente faz isso, a gente amplia as faixas de renda. E assim, eu tenho certeza que você vai poder ser uma das pessoas contempladas caso você seja sorteado, porque é um processo bastante democrático, para impedir que haja uso político e manipulação. Não passa por nenhum órgão político, passa diretamente do empresário com você, o empresário que vai construir a casa. E a gente não financia o empresário, a gente financia diretamente a você. O candidato Aécio tem 50 segundos para a réplica. Luiz Alexandre, esse é um drama que milhões de brasileiros vivem, a dificuldade de pagar aluguel e a dificuldade de ter a sua casa própria. Ao contrário daquilo que nós assistimos na propaganda oficial, não foram entregues 3,5 milhões de habitações no Brasil. Foram entregues metade disso. Se tivesse sido entregue 3,5 milhões de habitações, provavelmente 1,5 milhão, um pouco mais disso, de brasileiros estariam numa situação hoje de muito mais tranquilidade. Nós vamos ampliar esses programas habitacionais com parcerias mais efetivas e desburocratizadas com os municípios e com os estados brasileiros. Esse é o grande desafio. Eu dizia agora há pouco que ninguém pode ter a exclusividade da preocupação com a questão social. E nós teremos uma preocupação permanente em ampliar o programa habitacional e permitir que pessoas como você tenham acesso a moradia digna, de qualidade, que infelizmente não vem acontecendo em parte das atuais terminou, moradias. a tréplica é da candidata Dilma. Candidato, desculpa, você pode ser um dia candidato, né, querido? Mas o que eu quero te dizer, nós, hoje, temos 1.800.000 casas entregues. E tem 1.800.000 em construção. A cada dia, esse número aumenta, porque as casas vão sendo entregues. Você pode ter certeza que esse foi o único programa feito desse Brasil. Nós vamos construir e contratar até o final desse ano 3.750.000 moradias. Nunca no Brasil aconteceu isso. Agora, por que eu acho que eu tenho condições de fazer? Porque nós construímos o programa. Não é que ele seja monopólio, é que nós fizemos. Eles jamais fizeram. Eles não têm experiência. Candidato. Perdão. Obrigado, Alexandre. Eu gostaria de observar que o posicionamento dos candidatos agora talvez dificulte um pouco a visão dos cronômetros. É mais fácil quando os senhores se enfrentam. Mas por isso eu fui obrigado a interrompê-los e isso talvez aconteça. Mas estou aqui para isso. Agora eu vou fazer o sorteio do eleitor que fará a pergunta para o candidato Aécio Neves, conforme está determinado pelo sorteio. É a Renata de Belém. O microfone já chegou para a Renata fazer a pergunta. Renata. Meu nome é Renata Elizondo Souza, tenho 38 anos e sou contadora. Desde que me entendo por gente, ouço dizer que o Brasil é o país do futuro. Sempre ouvi candidatos afirmando que irão transformar a nossa educação, as nossas escolas,
que irão valorizar o trabalho dos professores. O que o candidato pretende fazer para que este futuro seja possível para os nossos filhos e que o Brasil do presente valorize e respeite a educação? Renata, eu respondo com uma alegria enorme a sua pergunta. Eu a cumprimento, estive na sua terra essa semana, peço que leve um abraço aos amigos do Pará, de Belém. E realmente, se nós não enfrentarmos com coragem, não com promessa, mas com coragem, a questão da baixíssima qualidade da educação no Brasil, nós não vamos a lugar algum. Esse é o grande desafio, essa é a grande questão. Eu fui governador de Minas, Renata, e consegui fazer com que Minas Gerais, que é o estado que tem o maior número de municípios no Brasil, são 853. É um estado muito heterogêneo, porque nós temos lá, para muito orgulho nosso, um Nordeste incrustado no nosso território. Conseguimos fazer com que Minas tivesse a melhor educação do Brasil. A minha proposta é fazer isso em todo o Brasil. Nós vamos começar pelas creches. E as creches que tiverem recurso público no nosso governo vão ficar abertas até 8 horas da noite, como as pré-escolas, que vão receber as crianças de até 4 anos de idade, também com qualidade, ficarão abertas até esse horário. Vamos qualificar o ensino médio, flexibilizando os currículos, Renata. É muito importante que a pessoa se forme para uma atividade que ela vai exercer na sua região, na região onde mora, onde a sua família mora. E é muito importante, esse é um compromisso do meu governo, apoiar a qualificação e a remuneração dos professores. Nós não vamos ter educação de qualidade se os professores não forem bem remunerados. E o meu governo vai apoiar aqueles municípios e estados que remuneram pior os seus professores, que têm dificuldades financeiras de dar um salário melhor e uma qualificação melhor aos seus professores. Nós vamos revolucionar a educação no Brasil, Renata. A réplica. Muito boa a sua pergunta. Eu tenho, assim, um grande compromisso com creche e pré-escola, porque eu acredito que creche e pré-escola é o futuro do país. A gente dá oportunidade para os brasileirinhos e para as brasileirinhas. Nós vamos fazer 6.000 creches, 2.000 já entregamos e estamos construindo mais 4.000. Se eu for eleito, eu vou construir mais tantas creches quanto forem os necessários, primeiro, para a gente universalizar de 4 a 5 anos a pré-escola e ampliar o número de crianças de 0 a 3. Agora, eu queria te dizer uma coisa. Nós aprovamos uma lei no Congresso que dá 75% dos royalties e o 50% do fundo social do pré-sal para a educação. Para quê? Para pagar melhor professor. Candidato. É a condição para esse país ter educação de qualidade. Tréplica do candidato Aécio. Renata, eu volto à sua pergunta, né? A gente escuta sempre as mesmas promessas, os mesmos compromissos. Lamentavelmente, os que estão no poder há 12 anos não fizeram aquilo que dizem que vão fazer. Se as 6.000 creches prometidas há 4 anos atrás estivessem construídas, muito provavelmente o seu filho, ou o seu sobrinho, ou o neto de tantas pessoas que estão aqui nos ouvindo, estariam tendo a tranquilidade de onde deixar o seu filho. Nós vamos cumprir com cada um dos compromissos que nós assumimos. Infelizmente, o candidato oficial não apresentou um programa de governo para que nós pudéssemos saber quais são as metas, quais são as prioridades que ela tem. O nosso está aí e fala em construção de 6.000 creches, fala das pré-escolas e da qualificação do ensino fundamental e em especial do ensino médio. Portanto, esteja certa, Renata, se eu tiver o Brasil, daqui a 4 anos você vai ter uma nova realidade na qualidade do ensino público. Eu vou sortear mais um eleitor que fará a pergunta para a candidata Dilma Rousseff. É a Adriana, de Vespasiano, Minas Gerais. Adriana, vamos deixar só que o microfone chegue mais pertinho, para você poder fazer a sua pergunta. Agora sim. Meu nome é Adriana Pereira dos Santos, tenho 40 anos, sou assistente de compras. A corrupção é uma doença contagiosa e tem sido uma pedra no calcanhar de todos os governos, causando danos irreparáveis. Acredito que isso se dá porque a lei que pune os corruptos é muito branda. Candidata, como pretende acabar com a corrupção do Brasil e fazer com que os responsáveis sejam punidos de forma exemplar pelos seus atos e que tanto envergonham o nosso Brasil? Adriana, você tem toda a razão. A lei é branda. Quando a lei é branda, você investiga, você identifica e na hora de punir, o criminoso, o corrupto, se evade. Por isso que eu propus 5 grandes medidas de combate à impunidade. Primeiro, transformar em crime
eleitoral o Caixa 2. Segundo, o funcionário público que enriquecer sem mostrar origem, ele perde o bem e, além de perder o bem, ele é criminalizado. Ao mesmo tempo, o direito das pessoas o direito do poder público em relação às pessoas que enriqueceram sem deixar claro qual é a origem do bem, ele perderá o bem. Hoje, no Brasil, ele paga o imposto de renda e não perde o bem. Então, e criar também uma instância especial dentro dos tribunais superiores para julgar mais rápido os crimes com foro especial, os crimes de colarinho branco também. Isso significa que nós vamos ter um conjunto de medidas para que haja a punição daquele que foi o corrupto e o corruptor. Eu tenho orgulho de ter dado inteira autonomia que não era dada nos governos anteriores, porque nomeavam filiados de partidos para dirigir a Polícia Federal. A Polícia Federal, no meio do governo, investiga. Seu tempo, candidato. A réplica é do candidato Aécio. Minha querida conterrânea, eu reconheço que você hoje expressa o sentimento de milhões de brasileiros que não aguentam mais abrir todo dia os jornais e ver qual é o caso novo de corrupção. E quando não há punição, a indignação é ainda maior. É o que nós estamos assistindo no Brasil de hoje. Eu vejo a candidata Dilma apresentar aqui um conjunto de propostas. Muitas delas estavam em tramitação no Congresso Nacional durante todos esses últimos anos. Não houve qualquer ação do PT ou do governo do PT para que algumas dessas propostas pudessem avançar. Por quê? Porque não houve preocupação do PT no combate efetivo à corrupção. Essa é a grande realidade. Eu vou lhe dizer aqui, olhando nos seus olhos, existe uma medida que está acima de todas as outras e não depende do Congresso Nacional para acabarmos com a corrupção no Brasil. Vamos tirar o PT do governo. Sem manifestações do público, por favor. Candidata, só um minuto para a senhora não ser prejudicada. Não pode haver manifestação do público. Os senhores sabem, por favor. Adriana, veja você que quem fala é o representante do partido que tinha uma prática, Adriana, que era engavetar todos os projetos, todas as investigações. Tudo que era investigação, engavetava. De deputado, de senador, de ministro. Isso, Adriana, levou o Brasil a sempre ter um conjunto de julgamentos que ninguém nunca viu e nem deu fé. Foram todos soltos. Eu queria te dizer uma coisa. Para que você combata a corrupção, que é o que eu quero, eu tenho certeza que é o que o Brasil quer. Eu tenho na minha vida eu tenho um orgulho. Eu nunca compactuei com corrupto ou corrupção. Sempre combati. Fui atrás. Tempo, candidato. E vou te dizer, doa quem doer, Seu tempo, candidato. Eu vou condenar corruptos e corruptores. Seu tempo terminou. Candidata, nós vamos agora, por favor, mais uma vez, eu peço que o público não se manifeste. Vamos sortear mais um candidato. Não? Sim. Agora é a próxima pergunta. Ela será feita para o candidato Aécio Neves por Carla, de Curitiba. Carla, só um minutinho, Carla. O microfone está chegando, pronto. Meu nome é Carla de Fátima Ferreira Nunes, tenho 40 anos e eu sou caça-talentos. O país, aos poucos, está se tornando um país de idosos. Há algum projeto que assegure a aposentadoria no futuro próximo, uma vez que haverá mais idosos do que contribuintes? Carla, eu agradeço a sua pergunta e essa deve ser uma preocupação de qualquer governante responsável. O Brasil envelhece e o Brasil não tem hoje serviços e nem mesmo a proteção necessária aos idosos. O INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, no nosso governo, no nosso programa de governo, porque nós apresentamos, até em respeito aos eleitores, aos cidadãos, um programa de governo, ele se transforma também no Instituto da Cidadania, onde nós vamos cuidar, inclusive de casos, por exemplo, de pessoas que contribuíram durante um determinado período na sua vida, passaram alguns anos sem contribuir e são desestimuladas a fazê-lo, porque não tem como voltar atrás. Nós vamos cuidar dessas pessoas, encontrar formas para que elas possam se aposentar.
E eu tomei uma decisão, cara, em relação a uma questão que afeta em muito a renda do aposentado brasileiro, que é o fator previdenciário. Eu quero aqui falando a você, aos paranaenses, mas a todos os brasileiros, que nós vamos rever o fator previdenciário para que ele não puna, como vem punindo, a renda dos aposentados. Portanto, nós construímos, ao longo de todos esses meses, numa ampla discussão com centrais sindicais, com lideranças extremamente importantes e representativas dos aposentados brasileiros, políticas que visem garantir a eles uma remuneração melhor, como, por exemplo, incluindo a cesta de medicamentos no cálculo dessas aposentadorias, mas o compromisso definitivo é fazer a revisão do fator previdenciário, pois isso dará um alívio muito importante aos aposentados brasileiros. Carla, muito boa a sua pergunta, porque ela mostra uma coisa. Quem criou o fator previdenciário? Criou o fator previdenciário o governo do PSDB, sendo líder, o senador. Na época, eu acho que ele era deputado. Então, Carla, essa é uma questão muito séria, porque você perguntou o seguinte: quando o país ficar cheio de idosos, quem vai pagar a aposentadoria daqueles que ficaram idosos e que não trabalham? Vai ser, como sempre, o pessoal da ativa. Por isso, quando a gente olha para a questão do fator previdenciário, é muito importante abrir a discussão com as centrais sindicais. Nós sistematicamente abrimos. Quase chegamos a um acordo do 85 para a mulher, 95 para os homens. Eu acredito que esse acordo é possível, um acordo que resolva a questão criada pelo governo do PSDB, que é esse do fator previdenciário. Candidato Aécio, atrás. Olha, eu confesso que fico feliz com a evolução da posição da candidata. Realmente foi criado o fator previdenciário num momento de aguda crise da Previdência. E depois ele foi derrubado no Congresso Nacional. E quem vetou a sua derrubada? O presidente Lula, o governo do PT. Foi derrubado por uma proposta do deputado Fernando Coruja. O que eu quero dizer é que os nossos compromissos, eles não mudam às vésperas das eleições. Nós vamos construir uma rede de proteção aos idosos hoje que passa pelo fator previdenciário revisto, portanto, por um outro instrumento que não puna tanto como vem punindo os aposentados, o fator previdenciário, mas uma rede de proteção que passa pela saúde, com ação específica aos idosos. As casas de cuidados, que nesse governo são muito poucas, nós temos que criar e estimular aos profissionais que cuidam dos idosos para que eles tenham uma melhor remuneração e mais estímulo a dedicarem-se a essa carreira. Seu tempo, candidato. Nós estamos encerrando aqui o segundo bloco desse debate. Daqui a pouco os candidatos voltam a fazer perguntas entre si. Até já. Vamos continuar com o debate entre os candidatos à presidência e neste bloco eles já estão posicionados porque voltam a fazer perguntas entre si. Na ordem determinada pelo sorteio prévio, quem abre essa rodada é Aécio Neves, candidato 30 segundos. Candidata, a diretora de assistência social do seu governo confirmou esta semana numa reunião com prefeitos em Minas Gerais que os repasses do Fundo Nacional de Assistência estão atrasados em 3 meses. Esse fundo, na verdade, ele atende aos programas mais fundamentais do seu governo, os programas de assistência. Trata-se de recursos para entidades que prestam a primeira atenção às pessoas que mais necessitam. Em relação ao orçamento voltado às pessoas portadoras, às pessoas com deficiência, que é o termo adequado, foi executado apenas 11% do que foi aprovado até aqui. O que vem acontecendo com o seu governo, candidato? Candidato, eu acho que o senhor está muito mal informado. O meu governo tem feito um imenso esforço para levar atendimento de saúde, de educação e acessibilidade às pessoas com deficiência. Temos também tido todo um cuidado de, na assistência social, criar, através dos CRAS, dos Centros de Referência da Assistência Social, criar toda uma política de assistência social. O centro dessa política é o Bolsa Família. Mas além do Bolsa Família, candidato, que nunca teve um atraso, nós temos uma série de outros programas complementares. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar para o senhor, e aqui também para os nossos
eleitores indecisos que o meu governo não atrasa programas sociais, nunca atrasou nem contingenciou. E quero dizer mais uma coisa para você. Enquanto vocês, no Bolsa Família, por todos os 8 anos do governo Fernando Henrique, gastaram 4 bilhões e 200, nós gastamos 4 bilhões e 200 apenas em 2 meses de pagamento do Bolsa Família. Não tem a menor dimensão nem comparativa com o governo que vocês fizeram. Lamento, candidata, que a senhora esteja tão desinformada em relação ao seu governo. Estão sim atrasados os repasses do Fundo Nacional de Assistência. E quero me dirigir aos municípios brasileiros, aos prefeitos que sabem exatamente o que eu estou dizendo, que no nosso governo isso não vai acontecer. E as pessoas com deficiência terão prioridade na liberação dos recursos. 11% apenas executados até o final do mês de outubro. Eu tenho conversado muito, candidata, com parceiros e amigos meus que cuidam, que se dedicam a sua vida a essa questão. Mara Gabrilli, Otávio Leite, Eduardo Barbosa, agora meu amigo Romário, cujo apoio aqui agradeço, e assumir com eles o compromisso. No nosso governo, as APAES serão fortalecidas, diferente do seu governo que tentou extingui-las. E esses repasses, a garantia da transferência desses recursos, será prioridade absoluta no meu governo. Pode faltar para outras coisas, para essas não faltará. O seu governo, candidato, eu tenho certeza, os seus governos, tanto do PSDB como o seu em Minas Gerais, vocês jamais repassaram para as APAES o que nós repassamos em todo o meu período de governo. 5 bilhões e 900 mil. Isto, candidato, está escrito e registrado. Nós fizemos com as APAES o maior programa dentro do que nós entendemos como viver sem limites. Ao mesmo tempo, candidato, nós oferecemos para as pessoas com deficiência toda uma assistência e uma atenção, seja no que se refere à saúde como à educação. Além disso, a nossa política para as pessoas com deficiência reconhece nas pessoas com deficiência cidadãos brasileiros. Seu tempo. Pergunta para o candidato Aécio. Candidato, em qualquer governo, e eu tenho certeza que os eleitores indecisos aqui sabem disso, é fundamental planejar. Quem não planeja, candidato, não consegue enfrentar os desafios que ocorrem, principalmente um governo. Eu queria saber como é que o senhor enxerga esta questão da água em São Paulo. Houve ou não houve falta de planejamento, candidato? Certamente que houve, candidata. E segundo o TCU do seu governo, porque o Tribunal de Contas da União aciona órgãos do seu governo. Porque nós estamos tendo, candidato, não é apenas em São Paulo, nós estamos tendo em toda a região sudeste ausência de anos, falta de chuvas. O governo de São Paulo, diferente do governo federal, buscou fazer o que estava às suas mãos. E o eleitorado de São Paulo, a população de São Paulo, decidiu quem estava com a razão, quem realmente falava com sinceridade. O seu candidato aqui em São Paulo, candidata, fez essa campanha demonizando a ação do governo estadual. O governador Geraldo Alckmin foi eleito e propôs iniciativas como um bônus para aqueles que economizassem água. Cerca de 80% dos paulistas aderiram. Infelizmente, nós não tivemos a parceria da ANA. Por que será que a Agência Nacional de Água não estava aqui planejando? Será porque as indicações da senhora Rosemary levaram os diretores da ANA, ou pelo menos um diretor da ANA, ao presídio, ao invés de trazê-lo a São Paulo para planejar com o governador de São Paulo? Candidata, esse aparelhamento da máquina pública é a face mais perversa do seu governo e do governo anterior. Os técnicos são substituídos por apadrinhados políticos. A Agência Nacional de Água, e posso citar outras na sequência se a senhora quiser, não foram ali colocadas pessoas pela sua qualificação, mas por sua indicação. Faltou parceria do governo federal nessa questão, candidata. Candidato, o fato é que a água é responsabilidade do Estado. Nós
somos parceiros. Nós, nesse caso agora, do projeto de São Lourenço, que é o único que o governo do estado apresentou, nós demos o dinheiro para fazer o projeto e estamos financiando 1 bilhão e 800 milhões. Candidato, não planejar no estado mais rico do país é uma vergonha. É uma vergonha, candidato, porque os estados do Nordeste estão enfrentando a mesma seca. E nenhum deles você tem um quadro com essa gravidade. Aí o senhor vai me desculpar, mas eu vou concordar com o humorista José Simão. Vocês estão levando o estado para ter um programa. Meu banho, minha vida. É isso que vocês conseguiram. A tréplica do candidato Aécio. Candidato. Mais uma Candidata. vez eu peço silêncio. Candidato Aécio, a sua tréplica. Candidata, a ausência de planejamento não é uma vergonha nos estados mais ricos, é uma vergonha em todas as regiões do Brasil. E essa é a marca do seu governo, candidata. A transposição do São Francisco, que levaria água às populações mais carentes do país. Era para ter ficado pronto em 2010, nós estamos em 2014, e aqueles que estão lá próximo das obras não acreditam mais que verão uma gota d'água. Mas eu, assumindo a presidência da República, estejam certos que essa obra será concluída. A Transnordestina, candidata, falta de planejamento, orçado em 4 bilhões, já se gastou mais de 8 bilhões, ninguém sabe quando ficará pronta. Abreu e Lima, candidata, uma obra orçada em 4 bilhões de reais, já se gastou mais de 30 bilhões. Onde é que houve o planejamento, candidata? O seu governo é o governo da ausência de planejamento. Por isso nós temos hoje um custo Brasil altíssimo, baixíssimos investimentos, sem logística, e quem é punido por isso é o cidadão brasileiro. Tempo, candidato. O senhor pode fazer agora a pergunta à candidata Dilma. Candidata, eu tenho dito que é preciso que façamos uma reforma política no Brasil. Entre todas as propostas que tenho apresentado, não conheço as suas, eu tenho dito que temos que acabar com a reeleição. Vivemos a experiência da reeleição e acho que o seu governo acabou por desmoralizá-la. A Folha de São Paulo publicou há poucos dias que numa sexta-feira, dos seus 39 ministérios, apenas 15 ministros estavam trabalhando. E que a senhora, ao longo dos últimos 35 dias, segundo o jornal de hoje, foi 2 vezes ao Palácio do Planalto. Quem está governando o Brasil, candidata? Candidato, eu governo o Brasil e governo sistemática e diuturnamente, candidato. Agora, eu acredito que a questão da reforma política não é a reeleição, não. Se de fato o senhor está interessado em combater a corrupção, a questão mais séria da reforma política é o fim do financiamento empresarial das campanhas, porque com o fim do financiamento empresarial, nós acabaremos com a influência do poder econômico sobre as eleições brasileiras. Isto, candidato, é que é uma vergonha. Além disso, candidato, eu sou a favor da paridade homens e mulheres. E aqui tem as mulheres indecisas que sabem a importância da representação feminina. Sou a favor do fim da coligação na eleição proporcional. E sou a favor dos 2 turnos na eleição proporcional, que é a proposta da CNBB e da OAB. Candidato, eu acho que o senhor não tem interesse na reforma política, porque a única coisa que o senhor fala é sobre reeleição. Quando vocês são interessantes, vocês foram e criaram a reeleição. Existe, inclusive, todo um processo por corrupção, que era a compra de votos para aprovação da reeleição. E agora o senhor me vem com essa, que o senhor é contra a reeleição. Réplica? A candidata aqui nos brinda com uma pérola. Quer dizer que a senhora é contra o financiamento privado? Candidata. Empresarial, candidato. O senhor está esquecendo. Candidata, a senhora precisa aguardar que ele responda. Vamos manter as regras? Vamos retomar do começo 50 segundos para o candidato Aécio Neves. Agradeço a sua gentileza e a da candidata. Candidata, no ano passado, um ano não eleitoral, o seu partido, o PT, recebeu 80 milhões de reais em doações empresariais, candidata. Que seu partido não tem autoridade para falar sobre isso. A sua campanha é uma campanha milionária. Agora, às vésperas do segundo turno, o seu coordenador financeiro da campanha pediu para aumentar o teto de gastos, porque não tinha mais onde colocar dinheiro, candidata. Eu não, eu sempre defendi limitações no financiamento privado e defendi o voto distrital misto
e defendi a cláusula de desempenho, algo inclusive que foi aprovado no tempo em que eu estava na Câmara dos Deputados. A senhora apresenta uma proposta que eu gostaria de conhecer. Estudo de eleição proporcional. Essa é a primeira vez que ouço. As propostas para a reforma política estão claras, entre elas o fim da reeleição e mandatos de 5 anos para todos os cargos públicos. Candidato, seu tempo está esgotado. Tréplica da candidata. Candidato, fim do financiamento empresarial é diferente do fim do financiamento privado. Sabe por quê, candidato? Você pode ter financiamento de pessoas, não pode de empresas, candidato. Isso acontece em várias democracias do mundo. Candidato, eu fico muito surpresa com as posições do senhor. Eu acredito que hoje nós sabemos que se não for investigado e se não for punido, o crime de corrupção vai se reproduzir. Um dos fatores responsáveis pelos crimes de corrupção é que no Brasil o financiamento empresarial das campanhas coloca dentro das campanhas de todas, candidato, o fator do poder econômico. Isso parece que a senhora é a favor dele. Tempo esgotado, a senhora já pode fazer a pergunta para o candidato Aécio. Vou fazer. Candidato, nós temos uma agricultura no Brasil. Durante o meu governo, nós tivemos um aumento muito grande da safra. Vocês, em 2002, tiveram um financiamento de 30 bilhões. Hoje nós temos um financiamento para a agricultura de 180 bilhões. Se o senhor for eleito, quais são as principais... Mais uma vez o convite eu lhe faço. Vamos olhar para frente. Não vamos aqui debater olhando no retrovisor da história. Cada governo, em seu tempo, fez aquilo que julgava essencial. O PSDB, para muito orgulho nosso, fez o maior programa de distribuição de renda desse país, que foi o Plano Real, a estabilidade econômica, que tirou o flagelo da inflação das costas dos cidadãos brasileiros. E o meu compromisso com o agronegócio não é um compromisso que vem de agora. É um compromisso que eu trago comigo desde a minha formação em Minas Gerais. Nós vamos ter uma política agrícola baseada no crédito, no seguro e no respeito, na segurança jurídica no campo, candidata. A senhora permitiu que no seu governo, um dos setores de maior potencialidade do país, o etanol, fosse destruído. Cerca de 70 usinas deixaram de moer. O desemprego chega, candidata, no Nordeste brasileiro, nas regiões mais pobres que fornecem a cana-de-açúcar. Nós temos que ter uma política agrícola, candidata, que, em primeiro lugar, tire o Ministério da Agricultura desse loteamento político a que ele foi submetido. Eu tenho dito que criarei o Superministério da Agricultura e lá estarão pessoas conectadas com o setor, pessoas que têm autoridade para sentar-se com o ministro da Fazenda para definir política econômica, com o ministro do Planejamento para definir orçamento e com o ministro da Infraestrutura, porque esse será o ministério criado no meu governo, para definir os investimentos em logística que garantam maior competitividade a quem produz no Brasil, candidato. Candidato, vocês deixaram a agricultura a pão e água. Candidato, uma pessoa, ela fala para o futuro, mas ela tem de mostrar suas credenciais. Quando eu falo para o futuro, eu os mostro as minhas credenciais. As credenciais de vocês, no caso da agricultura, é parcos recursos, pouquíssimos, financiamento a juros elevados, não tinha política de seguro, não tinha política de assistência técnica e não davam a menor importância ao agricultor familiar. Não davam importância a um dos segmentos mais importantes do Brasil, que responde por 70% dos alimentos. Então, candidato, me desculpa, mas o senhor falou e não apresentou nada de concreto, nem no presente, agora tão pouco para o futuro. Candidata, não tente reescrever a história. O PRONAF foi criado no nosso governo, o mais importante instrumento da agricultura familiar que esse país já viu. A grande verdade, candidata, é que quem olha muito para o passado é porque quer fugir do presente ou não tem nada a apresentar em relação ao futuro. Vamos debater o Brasil daqui para frente. A crise é gravíssima em todos os setores. O Brasil é um país extremamente produtivo da porteira para dentro.
Da porteira para fora falta tudo, candidata. Faltam ferrovias, faltam hidrovias, faltam rodovias, portos, já que os recursos estão indo para portos fora do Brasil. E é preciso que haja planejamento para que nós um combate à guerra ao custo Brasil. Quem produz no Brasil não tem competitividade. Nós estamos perdendo mercados fora do Brasil porque o seu governo optou por um alinhamento ideológico na nossa política externa que não abriu um novo mercado ao Brasil. Candidato, o senhor pode fazer a pergunta, já na sequência, a candidata Dilma. Candidata, algum tempo atrás, o mediador desse debate, William Bonner, ele fez uma pergunta e a senhora não respondeu. Eu gostaria que agora a candidata Dilma Rousseff, que está aqui, pudesse responder aos brasileiros. Não há nenhum brasileiro, candidata, que não tenha uma opinião clara sobre o que aconteceu no Mensalão. Ou contra ou a favor. Eu, por exemplo, acho que os condenados foram condenados porque cometeram irregularidades. Membros do seu partido acham que eles são heróis nacionais. Para a candidata Dilma Rousseff, o senhor José Dirceu, por exemplo, ele foi punido adequadamente ou ele é também um herói nacional? Candidato, se o senhor me responder por que o chamado Mensalão Tucano Mineiro até hoje não foi julgado, por que o senhor Renato Azeredo, aliás, Eduardo Azeredo, pediu renúncia do seu cargo para o processo voltar para a primeira instância, o senhor estaria sendo, de fato, uma pessoa correta. Mas não, o senhor faz uma política e adota uma estratégia nesse debate, que é uma estratégia estranhíssima. Primeiro, o senhor fala no Pronaf. O Pronaf do seu governo era 2 bilhões. O Pronaf do meu governo é 24 bilhões. Há uma diferença, candidato, expressiva. Da mesma forma, houve o julgamento do Mensalão ligado ao meu partido. É necessário dizer que eles foram condenados e foram para a cadeia. No entanto, o Mensalão do seu partido não teve nem condenados nem punidos. É essa a realidade, candidato. Não fuja dela. O senhor é o primeiro a falar em corrupção, mas eu posso enumerar todos os processos de vocês que nunca foram julgados e as pessoas estão soltas. O processo do Civan, todos soltos. O processo da Pasta Rosa, todos soltos. O processo dos trens de São Paulo, seu tempo, todos candidato. soltos. Candidata, a senhora traz agora, além da negação à resposta do que eu perguntei, acho que o Brasil merece saber o que a cidadã, que a candidata Dilma acha em relação à condenação do Mensalão, não sei por que tanto constrangimento, mas a senhora traz aqui duas afirmações muito perigosas, candidata. A primeira delas é em relação a essas denúncias, porque a senhora era dona da mesa e da gaveta e o seu partido ao longo desses 12 anos. Se existia algum indício de irregularidade, a obrigação do governante é mandar abrir investigação. Vocês não fizeram isso. E se a senhora quer falar do Mensalão Mineiro, candidato, o chamado Mensalão Mineiro, vamos aguardar que ele seja julgado. Mas a senhora agora comete um grave, talvez até uma... a senhora antecipou algo que pode amanhã lhe porque o principal acusado do Mensalão Mineiro é o coordenador da sua campanha em Minas Gerais, o senhor Valfrido Maris Guia, que voou no avião presidencial com a senhora essa semana, candidata. Eu vou pedir silêncio, o microfone está fechado. O microfone está fechado e os senhores, por favor, não se manifestem. Nós estamos respeitando aqui as regras do debate. Candidata Dilma tem agora mais um minuto. Eu estou controlando o tempo e estou permitindo que ambos os candidatos tenham condição de concluir raciocínio. O que eu não permito é que eles comecem um novo raciocínio depois. É razoável e está equilibrado até agora. Por favor, os senhores não se manifestem. O senhor precisa estudar mais. Sabe, candidato, processos arquivados, processos encerrados, e vocês arquivaram, encerraram e deixaram também passar o tempo para o julgamento. Sabe o que acontece, candidato? Eu não sei se o senhor sabe, só o Ministério Público abre processos engavetados e processos arquivados. E vocês arquivaram todos os processos, inclusive o seu candidato a ministro ia ser julgado por improbidade. Mas como tinha passado o prazo do julgamento, ele não foi sequer denunciado. Então, candidato, a estratégia do engavetador
para o caso da impunidade durante o seu governo, deu certo. Concluída a tréplica, é a sua pergunta ao candidato Aécio, candidata Dilma. Pois não. Eu queria falar sobre um assunto muito importante que é a educação. Nós somos a favor do Enem, que é uma forma de acesso democrático à universidade. Ao mesmo tempo, criamos o ProUni. Criamos o ProUni, que é o acesso à universidade privada e à faculdade privada das pessoas que não têm renda para pagá-los. E também fizemos o FIES. Candidato, por que vocês foram contra o Enem, foram contra o ProUni, entraram até na justiça contrário ao ProUni? Candidata. Candidata, não posso deixar de retornar à pergunta anterior e dizer que, infelizmente, nós vamos às urnas, todos nós brasileiros, sem que saibamos o que a candidata, o que a cidadã Dilma Rousseff acha em relação ao mensalão. Talvez por dificuldades com seus companheiros de partido. Mas que os brasileiros possam fazer esse julgamento. Candidata, a senhora deveria honrar aquilo que escreveu, candidata, ao presidente Fernando Henrique, reconhecendo quais eram as prioridades naquele momento. O grande presidente da estabilidade, segundo disse a senhora. Em relação a mim, ao meu governo, candidato, eu fico sempre com os enormes elogios que a senhora me fez, até constrangido, porque eram elogios realmente muito fortes, que nem correligionários costumeiramente me faziam. A senhora me considerava um dos melhores governadores do Brasil, um governador, abro aspas para a senhora, exemplar. O que mudou? O fato de eu ser candidato e ser seu adversário hoje? Não, candidato, nós temos que tratar as coisas como elas são. Nós sempre valorizamos a educação. O ProUni, vamos de novo, é a inspiração de um projeto de um governo tucano em Goiás, ampliado e precisará ainda ser mais ampliado. Mas ele tem um problema, candidato, que o meu programa de governo, que existe, já que o da senhora ninguém conhece, nós vamos cuidar de apoiar esses jovens, porque muitos estão deixando a universidade, porque não tem como chegar na universidade, não tem como comprar o material didático necessário. Nós vamos dar, além de ampliar o ProUni, nós vamos dar um apoio a esses jovens para que eles possam completar o curso. É sua réplica. Já que o senhor perguntou, eu quero dizer que a sua máquina de propaganda, candidato, é muito eficiente. Eu acreditei no seu sócio de gestão, até saber que o senhor tinha conseguido transformar o estado de Minas no segundo mais endividado do país. Eu acreditei, candidato, que o senhor investia em saúde e educação, até ler um parecer do TCU em que fica claro que o senhor não cumpriu o mínimo constitucional, nem em saúde, nem em educação. Agora, candidato, vocês nunca foram a favor do ProUni. Vocês entraram no Supremo Tribunal Federal pedindo para que a lei do ProUni fosse considerada inconstitucional. Candidato, no Enem vocês sempre criticaram. Agora que 8.700.000 pessoas estão fazendo isso, o senhor vem aqui dizer que Tempo concorda? esgotado. Tréplica, candidato. Candidata, nem o fato de ter passado toda a sua vida longe de Minas Gerais justifica ofender tanto a realidade de Minas Gerais, candidata. A senhora, no último debate, fez uma ofensa aos fatos e teve o constrangimento, acredito eu, de ler no dia seguinte um documento do ministro do Tribunal de Contas dizendo que aprovou as nossas contas, aliás, foram aprovadas por unanimidade pela correção dos nossos investimentos, candidato. Quem não gasta em saúde é o seu governo. Em 2009, o TCU pediu que vocês retirassem do cálculo do gasto com saúde recursos para o Bolsa Família, candidata. Essa é a grande realidade. Vocês demoraram a regulamentar a emenda 29, muito mais do que era cabível, aceitável. Minas Gerais é um estado extraordinário, candidata. É um estado que só cresce, tem a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor saúde da região sudeste, porque teve um governador muito correto, candidato. Muito bem, depois do intervalo, nós teremos o último bloco deste debate e os candidatos a presidente voltarão a responder às perguntas dos eleitores indecisos. Até já.
Voltamos com o debate entre os candidatos à presidência e neste bloco as perguntas voltarão a ser feitas por eleitores indecisos aqui presentes. Por sorteio ficou determinado que a candidata Dilma Rousseff irá responder à pergunta do eleitor que eu vou sortear agora. Será Elizabeth, do Rio de Janeiro. Onde está Elizabeth? Ali está Elizabeth. O microfone chegou, Elizabeth. Pode fazer pergunta. Meu nome é Elizabeth da Silva Gomes Andrade, tenho 48 anos e sou dona de casa. A maioria dos bairros próximos de onde eu moro tem esgoto a céu aberto. Quando chove, as pessoas perdem um pouco do que puderam conquistar. O que impede de verdade os governos resolverem esse problema? Elizabeth, uma boa pergunta. Eu tenho um compromisso com o futuro, Elizabeth. É acelerar essa questão do tratamento e da coleta de esgoto. Nós estamos colocando hoje 76 bilhões em parceria com estados e municípios. Por que em parceria, Elizabeth? Porque não é o governo federal que realiza diretamente a obra, porque a Constituição passou o saneamento para os estados e para os municípios. Mas nós achamos que o governo federal tem obrigação de colocar dinheiro, porque saneamento é uma questão de saúde pública e também de civilização. Nós temos feito uma série de investimentos, geralmente obra pública, mas também muitas PPPs, ou seja, parcerias público-privadas. Eu vou dar absoluta prioridade a esgotamento sanitário. Nós conseguimos um avanço nos últimos 4 anos, mas esse avanço ainda não é suficiente, porque durante muitos anos nesse país não se investiu em esgoto tratado. No caso da água, do recurso hídrico, também é uma questão muito séria, porque tem municípios ainda que não têm tratamento de água. Esse fato é menos importante, porque são menos municípios. Candidato. Mas é outra questão que eu vou dar total empenho. Candidata, a réplica do candidato Aécio Neves. Elizabeth, eu não vou terceirizar responsabilidades. Eu, presidente da República, vou cumprir o meu papel. O primeiro deles é desonerar as empresas de saneamento do PIS/COFINS, algo que foi prometido pela candidata há 4 anos e não foi cumprido. Hoje, Elizabeth, 52% dos domicílios brasileiros, isso é quase que inacreditável, não tem esgotamento sanitário adequado. 7 milhões dos domicílios brasileiros não têm sequer um banheiro em casa. É sim fundamental que nós resgatemos a capacidade de fazer parceria com os municípios, mas é fundamental que nós permitamos aos municípios também darem a contrapartida. E isso não vem acontecendo nesse governo. Eu, presidente da República, vou tratar essa questão diretamente e não vou transferir essa responsabilidade para municípios e tampouco para estados brasileiros. Elizabeth, ele não pode fazer isso porque não é atribuição da União fazer isso. Nós não podemos interferir no Estado, porque seria crime de responsabilidade do governo federal. Nós podemos sim fazer parceria, Elizabeth, e é isso que nós fazemos. Nós, geralmente, Elizabeth, nos estados mais pobres e nos municípios mais pobres, nós tiramos dinheiro do nosso orçamento e colocamos para pagar as obras de saneamento, que é tratamento de esgoto e coleta. Agora, nos estados mais simples, nós financiamos, mas financiamos em condições muito razoáveis, né? 20 anos para pagar, 5 anos de carência e juro bastante baixo. Então, Elizabeth, eu quero te dizer o seguinte, é preciso também melhorar o planejamento dos estados está esgotado, candidata Dilma. Eu vou sortear o nome do eleitor que fará a pergunta agora ao candidato Aécio Neves. É o Adriano, do Rio de Janeiro. Aqui. Meu nome é Adriano Corrêa Dias, tenho 19 anos e sou modelo. Morei durante toda a minha vida em um lugar que hoje está tomado pelo tráfico de drogas e assassinos.
Há 2 anos, além de ter perdido meu primo assassinado por bandidos, eu e minha família fomos obrigados a sair de nossa casa sem poder levar nada. Quais são as suas propostas para o fortalecimento da segurança em lugares menos favorecidos? Adriano, essa foi talvez de todas a maior preocupação do meu programa de governo. E apresentamos aos brasileiros um programa que começa pela proibição de que os recursos aprovados no orçamento da União para a segurança pública sejam represados para o governo fazer superávit primário, como vem acontecendo com grande parte desses recursos até aqui. Anunciei uma política de fronteiras, diferente da que vem hoje sendo, enfim, conduzida e que deixa as nossas fronteiras desguarnecidas. As nossas fronteiras é exatamente por onde as drogas e as armas entram. E nós vamos ter uma relação com os países produtores de drogas diferente da relação atual, cobrando que eles tomem também atitude interna para coibir essa produção. E eu tenho dito que, além das casas de recuperação, que nós vamos ampliar em todo o Brasil para os dependentes químicos, nós temos que fazer uma profunda reforma no nosso Código Penal, no nosso Código de Processo Penal, para que essa sensação de impunidade não continue a permear, a se espalhar por todo o Brasil. Portanto, nós temos uma política nacional, nós teremos uma política nacional de segurança pública que não existe hoje. A terceirização de responsabilidades também, nesse caso, é muito grave. Para você ter uma ideia, vou te dar um número apenas. O governo federal é aquele que mais arrecada, né? Quem mais tem. Eles gastam apenas 13% de tudo que se gasta em segurança pública no Brasil. 87% é dos estados e é dos municípios. Nós vamos ser mais solidários no enfrentamento da criminalidade do que vem sendo o atual governo. Eu queria te dizer uma coisa, sua pergunta é ótima. Primeiro porque o Brasil hoje tem um grande desafio, que é o combate à violência e às drogas. No caso das drogas, nós fizemos um plano estratégico de fronteira que une Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, com as Forças Armadas. Conseguimos apreender 640 toneladas de droga, além de apreendermos armas, de prendermos pessoas e de determos veículos. Agora, é fundamental que haja uma maior participação. Agora mesmo, o governo federal está aqui no Rio, ali na favela da Maré, ajudando o governo do estado, em parceria com ele, para enfrentar o crime e as drogas. Tempo esgotado, candidato. A tréplica agora. A grande verdade, Adriano, é que as nossas fronteiras estão desguarnecidas. Hoje, os estados precisam fazer uma gestão política, quase que pessoal, junto à União, para garantir algum recurso do Fundo Nacional de Segurança ou mesmo do Fundo Penitenciário. Menos de 40% desses fundos foi aplicado ao longo dos últimos 3 anos de governo. Eu tenho um projeto no Congresso Nacional como senador, que infelizmente o PT não permitiu que fosse aprovado, que obriga que todo o recurso para a área de segurança pública seja aplicado, para que cada estado tenha como planejar, seja investindo no aumento do contingente de policiais, seja investindo em inteligência, investindo em viaturas. Portanto, no momento em que o governo contingencia esses recursos, obviamente ele mostra que segurança pública não é uma prioridade. E programas, por exemplo, como programas de combate ao crack, ao uso de crack, 40% apenas foi executado ao longo desses últimos anos, que é muito grave. Candidata Dilma, vamos ver quem é que vai lhe fazer a próxima pergunta. É a Vera Lúcia, de Salvador. Meu nome é Vera Lúcia Azevedo Simões, tenho 45 anos e sou professora. A droga tem dizimado boa parte dos jovens. Muitos morrem antes de completar a maioridade. Conheci um jovem do meu bairro que foi morto devido a uma dívida de drogas de apenas R$30. Tive um aluno que deixou a escola para ser chefe do tráfico. A caneta como a arma, o caderno pela lápide. Qual a proposta para melhorar essa realidade que tem prejudicado jovens e destruído famílias? Vera Lúcia, muito obrigada pela pergunta, porque vai me dar condições de responder a anterior também. Na verdade, esses fundos aos quais o candidato se refere são 4 bilhões e 400 milhões de reais. Nós aplicamos 17 bilhões e 700 milhões no combate à droga
ao crime organizado e ao tráfico de armas. E fizemos as Forças Armadas e a Polícia Rodoviária. Isso deu muito certo na Copa, porque nós criamos um centro de comando e controle e as polícias militares e civil dos estados também participaram. Porque não basta só você controlar uma das maiores fronteiras do mundo, que é a nossa. Além de controlar as fronteiras, tem de ter uma política de controle das fronteiras dos estados. Aqui, por exemplo, nós estamos na favela da Maré. Nós já tivemos lá na Bahia também fazendo essa operação de garantia da lei e da ordem. Quando você vai no estado, eles fogem para outro. Eles agem de forma coordenada. Nós agimos de forma desarticulada e fragmentada. Por isso é que eu propus que nós modifiquemos a Constituição para atribuir ao governo federal, sim, a responsabilidade na ação conjunta com os estados, coordenando os estados e fazendo com que essa atuação seja uma atuação contra o crime organizado e as drogas. Seu tempo está esgotado. Depois eu falo o resto. A réplica é do candidato. Vera Lúcia, realmente o governo federal, como diz a candidata oficial, age de forma desarticulada nessa questão e, como confirma a candidata, não executa os fundos que são aprovados pelo Congresso Nacional e não são tão expressivos mesmo, mais uma razão para que estivessem sendo executados integralmente. Quero falar de propostas. Eu estou propondo um mutirão de resgate, Vera Lúcia. Nós temos hoje no Brasil cerca de 20 milhões de jovens entre 18 e 29 anos que ou não completaram o ensino fundamental ou não completaram o ensino médio. Nós vamos permitir que ao longo dos próximos todos que se dispuserem receberão uma bolsa de estudos de um salário mínimo para concluir o ensino fundamental e depois o ensino médio. E eu quero criar no Brasil inteiro o Poupança Jovem, que também é um recurso que é depositado na conta dos alunos do ensino médio, que só pode ser sacado ao final do curso, para que ele tenha um estímulo a mais a concluir a sua formação. Candidata Dilma, sua tréplica. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu vi numa reportagem da Globo News que todas as pessoas que participaram do debate de 2010 disseram que melhoraram de vida. Eu quero que também com vocês aqui, com os eleitores indecisos, ocorra a mesma coisa. Que vocês, no fim de 2018, cheguem aqui e digam que melhoraram de vida se eu for eleito. Eu ficarei muito feliz. Agora, quero dizer uma coisa. Eu acho que nós temos de tratar a questão da droga com duas ações: tratamento e prevenção. A prevenção é um trabalho fundamental que tem de ser feito nas escolas, esclarecendo as consequências, principalmente Candidata, do crack. Eu vou sortear agora o nome do último eleitor a fazer pergunta. Será para o candidato Aécio Neves. É a Elizabeth Maria, de Fortaleza. Elizabeth Maria, de Fortaleza, pode fazer a pergunta. Meu nome é Elizabeth Maria Costa Timbó, tenho 55 anos e sou economista. Sou uma pessoa qualificada profissionalmente, mas pelo fato de estar com 55 anos, atualmente me encontro fora do mercado de trabalho formal. Qual a sua proposta para que pessoas maduras tenham sua experiência de trabalho valorizada e possam manter sua empregabilidade? Elizabeth, você toca numa questão também absolutamente essencial ao Brasil que nós queremos construir, ao Brasil do futuro. E os meus olhos, a minha energia é focada nesse Brasil do futuro. O que vem acontecendo com o Brasil hoje? Nós paramos de crescer, nós estamos na lanterna do crescimento na nossa região, variando, às vezes, revezando com a Venezuela ou com a Argentina. País que não cresce, Elizabeth, não gera empregos, principalmente os empregos mais qualificados. Nós estamos vendo o desmonte da indústria nacional. Ao longo desses últimos desses últimos 4 anos, mais de 1 milhão de empregos na indústria deixaram de existir. E esses são os empregos que pagam melhor para pessoas mais qualificadas como você. Aqui, apenas em São Paulo, a indústria está demitindo 100 pessoas por dia. Essa é a minha grande preocupação, fazer o país voltar a crescer, porque aí sim haverá mais espaço no mercado para pessoas também e para todas as pessoas, porque nós temos que tratar da qualificação de todos. E a grande verdade
é que o atual governo perdeu a capacidade de recuperar esse crescimento, porque não gera confiança nos investidores, sejam eles nacionais, sejam eles internacionais. A Fundação Getúlio Vargas, que você certamente conhece, nos últimos 7 meses vem mostrando ao Brasil que a confiança dos empresários de todos os setores vem diminuindo mês a mês. Por isso o Brasil precisa de um governo novo, com gente nova e com credibilidade. Certamente aí o espaço no mercado do trabalho vai ser ampliado e pessoas qualificadas como você vão ter novas oportunidades. Candidata Dilma, sua réplica. Muito boa a sua pergunta. Eu não acho que o Brasil não está gerando emprego. O que eu acho, Elizabeth, que seria interessante que você olhasse entre os vários cursos que têm sido oferecidos, inclusive pelo Senai, que são cursos para pessoas que têm a possibilidade de conseguir um salário, um emprego melhor, se você não acha colocação. Porque eles têm uma carência imensa de trabalho qualificado no Brasil. Não é o que o candidato está dizendo. Nós temos hoje uma taxa de desemprego de 4,9%, ele queira ou não. E uma coisa é certa, se não se fizer qualificação profissional, o que você não consegue fazer? Você não consegue fechar aquela demanda por trabalho, por mão de obra qualificada, com a oferta. Então, o que é o Pronatec? O Pronatec é para garantir que você tenha um emprego adequado à sua situação. Vamos à réplica do candidato Aécio Neves. Elizabeth, você tem 2 formas de ver a questão do emprego. Você olha uma fotografia de um determinado momento, analisa essa fotografia, ou olha o filme. O caminho que nos espera, se não houver uma mudança radical na condução da nossa política econômica, é o pior de todos. Porque o que vem acontecendo com os investidores impacta na vida dos trabalhadores. Repito, candidato, o país tem que voltar a crescer, nós não temos alternativa. A nossa taxa de investimentos hoje é de 16,5% do PIB. Já disse isso anteriormente, a menor da última década. E eu tenho absoluta convicção que, com a clareza das nossas propostas, com respeito às regras, respeito às agências reguladoras, com uma política fiscal transparente, nós vamos gerar novos empregos para gente qualificada como você, Elizabeth. Muito bem, nós estamos encerrando aqui as rodadas de perguntas desse debate. A partir de agora, cada um dos candidatos terá 1 minuto e meio para deixar suas mensagens aos eleitores. Eu pedi à candidata Dilma que comece, porque foi a senhora escolhida anteriormente no sorteio de que participaram representantes do seu partido. E eu pediria à senhora, por favor, que se dirigisse a esta câmera aqui, que está até com o seu nome ali. A senhora tem o tempo agora para as suas considerações finais de 1 minuto e meio. Agradeço à Globo, agradeço ao candidato, agradeço a vocês que nos acompanharam até aqui. O Brasil que nós estamos construindo é o Brasil do amor, da esperança e da união. O Brasil da solidariedade, o Brasil das oportunidades, o Brasil que valoriza o trabalho e a energia empreendedora. O Brasil que quer crescer, que quer melhorar de vida e faz isso com muita autoestima. É um país que cresce e que faz todas as pessoas crescerem, mas com um olhar especial para as mulheres, para os negros e para os jovens. É o Brasil da educação, da cultura. É o Brasil da inovação e da ciência. É um Brasil que quer crescer e garantir que todos os brasileiros ele. Eu deixo aqui a minha palavra. Nós que lutamos tanto para melhorar de vida, nós não vamos permitir que nada nem ninguém, nem crise, nem pessimismo, tire de você o que você conquistou. O Brasil fez com que você crescesse e melhorasse de vida. Não vamos permitir que isso volte atrás. Vamos garantir que haverá um futuro conjunto nosso, um futuro de esperança e de unidade. Isso, concluído o seu raciocínio. Candidato Aécio Neves, os senhores da plateia podem parar de aplaudir, obrigado. A candidata tem 1 minuto e meio para suas considerações finais.
Eu cumprimento aos organizadores, cumprimento a candidata, agradeço a presença dos eleitores que vieram de várias partes do país que aqui estão. Me dirijo a você que está hoje nos ouvindo de todas as partes do país. Eu chego ao final dessa campanha de pé, honrado pelo apoio, pelas manifestações de carinho e de confiança no nosso projeto. Eu não sou hoje mais o candidato de um partido político. Eu sou o candidato da mudança, essa mudança que você e sua família querem ver no país. Mudança de valores, mudança na eficiência do Estado e principalmente na generosidade com que um governante deve tratar os brasileiros. Eu estou extremamente honrado de ter podido andar por esse país e visto uma coisa nova surgindo, uma emoção nova, uma confiança nova. Eu não posso deixar de me lembrar que há 30 anos atrás, acompanhando meu avô Tancredo, eu fiz essa mesma caminhada pelo Brasil. Ele, infelizmente, não teve o privilégio de assumir a presidência da República. Quero dizer a você, minha amiga, a você, meu amigo,